Olá, começa agora o BDF Entrevista. Meu nome é Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre as consequências da visita do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a Donald Trump. Eles se encontraram lá na Casa Branca no fim de maio e depois disso Trump anunciou várias medidas tendo como foco o Brasil. Por exemplo, ele designou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, também anunciou novas sobretaxas a produtos brasileiros e até atacou o Pix. E aí surge aquele alerta, né? Será que Donald Trump está tentando interferir nas eleições presidenciais brasileiras em favor do filho 01 de Jair Bolsonaro? Para debater esse tema, eu recebo aqui o Amaury Chamorro, que é consultor em comunicação política. Obrigada, Amaury, por participar mais uma vez do BDF Entrevista. Por favor, obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar aqui com você. A gente vai analisar bastante, né, os erros, as atrapalhadas aí desse encontro, mas tem uma coisa que a gente que ficou muito patente, é que ele deu pelo menos uma nova sobrevida à candidatura do Flávio Bolsonaro. Porque eu lembro que logo que surgiram, né, logo que foi revelado o escândalo dele pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, todos os analistas políticos foram muito rápidos em dizer, olha, a candidatura dele não se sustenta mais. Mas aí com essa viagem aos Estados Unidos parece que deu pelo menos um novo fôlego. Deu um novo fôlego porque criou um distrator. Na verdade, a opinião pública agora não fala mais sobre a questão do Vorcaro e começou a falar sobre a visita, sobre a foto, sobre o Pix, sobre o tarifaço, ou seja, não só a imprensa, mas a população de maneira geral, inclusive nas redes sociais, também deixaram de falar do escândalo de corrupção que havia sido lapidário para o Flávio Bolsonaro. A ação, inclusive posterior, de você gerar, isso é parte de uma estratégia, é comum você gerar um problema maior para distrair aquele fato que realmente tem uma consequência não só em termos de opinião pública, mas também judicial, que seria muito prejudicial para o próprio Flávio Bolsonaro e para a sua campanha. Então a ação direta era, vamos distrair a opinião pública com algum outro fato, nem que esse fato seja muito ruim para o país, que é o caso do tarifaço, o caso do ataque ao Pix, mas eu consigo ganhar alguns dias, eu consigo ganhar um tempo para tentar me recuperar, já que a opinião pública começa a debater sobre um outro assunto. Então, aquela tendência de queda dele poderia se estabilizar, que é o que aconteceu. Se você olhar, ele não caiu tanto quanto se esperava em termos de opinião pública, né, de apoio, de intenção de voto, mas a gente também tem que saber que a base dele evangélica é muito forte e que dentro da base evangélica ele provavelmente não vai cair mesmo que ele seja denunciado de, sei lá, de pedofilia, que é impressionante. Sim. Quando a gente fala, né, os Estados Unidos podem interferir numa eleição, acho que a maioria das pessoas pensa em algum tipo de fraude, algum tipo de golpe, mas existem formas mais sutis de se interferir em eleições, né? O que os Estados Unidos já fizeram recentemente nesse sentido que a gente pode ter como parâmetro? Os Estados Unidos, eles operam em diversas dimensões. Não existe nenhum processo eleitoral no nosso continente que os Estados Unidos, de alguma maneira, não tentem interferir favoravelmente para eles. Ou seja, que candidatos da direita, candidatos conservadores vinculados aos Estados Unidos possam ganhar as eleições no caso de que eles não tenham algum tipo de vantagem eleitoral. Então a gente vê interferências, por exemplo, agora na campanha na Colômbia, onde o Donald Trump fez uma declaração muito efusiva apoiando o candidato da direita. Ele, antes da eleição, também ameaçou, inclusive, invadir a Colômbia e sequestrar também o presidente Gustavo Petro. A gente vê a participação dele direta na eleição do Equador, a gente vê a influência dele, por exemplo, nos processos eleitorais na Argentina. Então, de toda forma, os Estados Unidos influenciam e participam. O que normalmente eles fazem anteriormente às eleições? Eles distribuem um certo financiamento a ONGs que são vinculadas a fundações dos Estados Unidos que trabalham supostamente sobre a defesa da liberdade ou fortalecimento democrático do Estado, daqueles países. Aquilo ali serve, na verdade, como um mecanismo de eles receberem milhares de dólares e eles poderem distribuir na sociedade civil, nos setores, tanto dos partidos ou outras organizações, naqueles países, para que eles tenham mais capacidade de operação, tanto nas redes sociais, também como de operação territorial. Para quê? Para conseguir realmente cooptar mais votantes e fazer o embate contra a esquerda. Então, é um dinheiro que entra diretamente. Você também tem um problema que são as redes sociais. Porque as redes sociais, a gente acredita, as esquerdas cometem um certo erro, apesar dela ser um grande canal de comunicação para as esquerdas,
mas a política, a eleição não vai se fazer e não vai ser vencida dentro desses espaços. Por quê? Porque as empresas que são donas desse território virtual, desse território digital, eles inclusive já disseram publicamente quem que eles apoiam. Eles estiveram na foto, na primeira fila da posse do Donald Trump. O dono do Google, o dono da Apple, o dono do WhatsApp, o dono do Instagram, do TikTok, todos eles estiveram lá. Por quê? Porque eles declaram apoio ao Donald Trump. Então, a partir desse momento, os algoritmos, as redes sociais operam de uma maneira que beneficia os conteúdos e os candidatos da direita e acabam prejudicando a esquerda em termos de alcance. E a gente também tem um outro problema aí. Quem que garante que aqueles vídeos, aquele número de views que as esquerdas ou as direitas têm, realmente é o que aconteceu? Não há uma auditoria dos dados, nem de likes, nem de alcance, nem se há um equilíbrio, né, entre ambas forças políticas dentro do debate numa rede social. Então a gente sabe que os conteúdos mais agressivos, os conteúdos mais violentos também geram muito mais audiência, então isso prejudica a gente. E por último, né, e não por último, mas o terceiro que eu diria, de um ataque diretamente, é a capacidade de influenciar, aí sim, o dia das votações através dos sistemas eleitorais do nosso continente. O que acontece? A diferença do Brasil, a maioria não, todos os países latino-americanos, no caso se a gente falar da América Latina apenas, o voto ele é em papel, ele não é um voto eletrônico. Então, você tem 3 processos desde você colocar o papel na urna, né, quando é aberta a urna e você conta aquele papel, aquele voto, ele se transforma numa ata que consolida os votos daquela urna, que é transmitida aquela ata, ou seja, ela é escaneada para chegar num sistema que lê aquele resultado e aí você publica a informação. Normalmente, nos países, na grande maioria dos países, esse sistema é um sistema privado, não é do Estado. Ele é uma empresa que ganha uma licitação e fornece um sistema de contagem dos votos. Já se descobriu em diversos países que há fraudes, onde, por exemplo, um voto para um candidato não tem o peso de 1, tem o peso de 0,8, ou tem de 1,3. O que quer dizer? Então, cada voto que eu vou contando para um pode aumentar em relação ao que ele deveria ter de votos, e o outro, ao contrário, vai perdendo. Isso acaba definindo o resultado de uma eleição. Por isso, é muito caro nos países latino-americanos, é praticamente uma nova eleição, que eles chamam do dia D, que é o que está acontecendo, o que aconteceu, por exemplo, no Peru essa semana, esse grande debate agora sobre a contagem dos votos. Por quê? Porque cada urna são 90 mil, você precisa ter 90 mil pessoas por partido fiscalizando que aquela contagem realmente esteja de acordo com o que há de papéis, de votos dentro da urna. Então, ali também há um processo de influência direta dos Estados Unidos nesse processo de contagem da votação. Uhum. E qual que é a importância do Brasil para os planos de hegemonia do Donald Trump? O Brasil é fundamental em diversas dimensões. A primeira delas é a quantidade de recursos naturais que a gente detém. Agora, esse novo boom dos minerais raros, né, que era praticamente o começo do século XX, quando se descobriu o petróleo, agora esse é o novo petróleo. Porque os Estados Unidos, a Europa, os países que desenvolvem produtos tecnológicos, eles dependem desses minerais para poder produzir a sua bateria do carro, o celular, o computador, o satélite, para que funcionem os grandes servidores, as big techs. Ou seja, o mundo, a tecnologia depende desses minerais que o Brasil tem, e o Brasil é a segunda maior reserva desses minerais do planeta. Então a gente tem um exemplo aí. A gente tem uma segunda importância. O Brasil é um país produtor de alimentos, é um país que poderia estar desenvolvido industrialmente mais do que ele já teve, né? A gente passou por um desmonte do país durante a ditadura, depois o período neoliberal, então o Brasil perdeu um pouco de competitividade, porém a potencialidade do Brasil se transformar num país produtor de tecnologia, de produção, de prestação de serviço, de dispute com os Estados Unidos e com a Europa também é muito grande. Então é um competidor que você precisa manter afastado, né? Vamos lembrar, por exemplo, o caso da Lava Jato, como destruiu a indústria pesada brasileira, que é uma das maiores do mundo, as grandes construtoras brasileiras trabalhando nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, que eram os grandes concorrentes dos Estados Unidos. A gente está falando de centenas de bilhões de dólares disputados. Os Estados Unidos destruíram essa indústria no Brasil para continuarem hegemônicos, coisa que eles não eram mais. E por último, que eu diria, não é vantagem para os Estados Unidos ter um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, que é um país de esquerda, que demonstre ao resto do planeta que a esquerda pode governar
em favor da sua população e consiga se transformar num exemplo para outros países. Então, há uma tentativa de destruição também simbólica dos países governados pela esquerda. E o Brasil, que é entre as 10 maiores economias do mundo, é um país que detém a maior reserva de minério de ferro do planeta, a maior reserva de água do mundo, a gente tem a selva amazônica, a gente tem uma biodiversidade tremenda, agora os metais raros, petróleo, tudo isso. Então o Brasil faz uma figura muito importante na geopolítica mundial, por isso é fundamental para eles terem o controle do país. Uhum. Eu estava vendo uma análise que o Breno Altman fez justamente sobre essa reunião entre o Flávio e o Trump e os desdobramentos. E aí ele falou o seguinte, que a estratégia do Trump é criar clima de pânico no Brasil. Claro. É como se dissesse, se no Palácio do Planalto não tiver um aliado meu, o povo brasileiro vai sofrer. Você concorda com essa Sem dúvida alguma. Por exemplo, citando, fazendo comparações, faltando uma semana para a eleição ao Congresso da Argentina, o Donald Trump fez uma declaração, a Argentina quebrada, eles sem dinheiro para pagar salário de funcionário público, um país absolutamente imerso numa crise econômica tremenda. O Donald Trump falou, eu dou 20 bilhões de dólares para a Argentina e salvo a Argentina para eles pararem de passar fome. Essas foram as palavras dele. Vou dar 20 bilhões, mas isso se ganhar no Congresso o Milei. Se o Milei não ganhar, eu não vou dar dinheiro para o país, aí sim o país vai se afundar. Isso, sem dúvida alguma, mexeu no resultado da eleição. Porque o resultado da eleição foi muito favorável ao Milei, apesar dos problemas internos da esquerda argentina, que é uma realidade que a gente vive também em diversos países. Porém, você teve uma ação direta, concreta, que tem a ver com a sustentação do funcionamento do peso da economia da Argentina e a população que vive de crise em crise na Argentina desde os anos 70. Então, se assustou e falou, não, apesar de... Eu estava na Argentina nesse dia. E na Argentina as pessoas falaram, não gosto do Milei, mas se não vier esse dinheiro para cá, a gente não vai ter o que comer, isso vai virar um caos no país. Eu vou votar pelo Milei. Então, esse tipo de declaração influencia, sim, a opinião pública. Tanto assustando como sendo favorável. A mesma coisa ele fez na Colômbia, a mesma coisa ele tentou fazer com o Peru. É uma chantagem, né? Sem dúvida alguma, né? E a gente fala sobre a questão da influência de forças estrangeiras no nosso país. Antes a gente era majoritariamente bombardeado, invadido, presidentes assassinados, uma realidade que a gente viveu durante os anos 50 até os anos 80 no nosso continente. Agora, não é tão necessário esse tipo de invasão como aconteceu, olha o que aconteceu na Venezuela no começo do ano, né? O sequestro do presidente Nicolás Maduro, bombardeio do país. Essas ações mais extremas acontecem menos vezes do que acontecia antes. Por quê? Porque já as declarações e a força dessa indústria das big techs, né, que está no nosso dia a dia, nos celulares, nos computadores, na nossa televisão, a gente acaba sendo influenciado mais facilmente para optar por uma decisão que seja favorável a eles, com esse tipo de declaração. Gerar um pouco de pânico, gerar um pouco de medo e também dar certezas de que o amanhã será muito melhor, muito mais seguro estando com os Estados Unidos. Uhum. Queria falar um pouquinho sobre essa questão dele ter designado, né, o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Enfim, não vamos entrar no mérito da questão aqui, porque é muito longo, né? Um debate muito profundo, mas assim, pessoas que estão envolvidas no combate ao crime, o promotor Gaquia, já falaram que isso não adianta nada, até piora, né? Atrapalha a investigação e a punição de quem realmente está envolvido nesses esquemas. Mas como estratégia de campanha é muito eficiente, né? Como quase sempre o que os Estados Unidos fazem em termos de comunicação política e de desestabilização dos países, eles são geniais. Então agora, o primeiro fato, faz com que a esquerda e o próprio governo Lula fiquem numa sinuca de bico. Defender a hegemonia, a soberania do Brasil, para a opinião pública, vai parecer que estamos defendendo o PCC e o Comando Vermelho. Então, se a pessoa vive numa área sob o terror, ir para a zona oeste do Rio de Janeiro, ir para a zona norte do Rio de Janeiro, a população vive num estado de terror. Por quê? Pelo domínio, não tanto do Comando Vermelho, mas também dos grupos dos milicianos. Então, o que temos nesse lugar? Se a gente fala, olha, isso é um absurdo a gente ter
uma população, a gente tem uma defesa da soberania e falando que eles não são grupos terroristas. Claro que são grupos terroristas para a população. O segundo fato permite que a agenda de campanha gire em torno do tema segurança, que é um tema que sempre afetou, primeiro, os governos progressistas. Isso não é uma realidade do Brasil, é uma realidade de todo o nosso continente. E segundo, permite radicalizar o discurso do bolsonarismo, permitindo se encontrar com uma classe média que realmente vê o problema de segurança como algo fundamental. As classes médias de alguma forma, vivem sobre esse estado de terror da imprensa, da notícia de quem foi preso, do assassinato, da violência, do dia a dia, que realmente a gente vive, o Brasil é um país, infelizmente, com altos índices de violência, porém, a sensação de terror gerada por isso encontra uma resposta, né, gerada pela imprensa, encontra uma resposta no Donald Trump e na agenda da direita bolsonarista. Então, sim, nessa decisão, existe uma operação de comunicação política para conseguir reverter um pouco essa queda do Flávio Bolsonaro e permitir que o bolsonarismo e a direita seja muito mais agressiva nessa questão. Ele entregou uma bandeira. Né? As esquerdas têm a bandeira social, olha, menor taxa de desemprego da história do Brasil. O Brasil, o seu maior IDH de todos os tempos, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, a melhor taxa que já chegou em termos da diferença entre o mais rico e o mais pobre, né? É o Gini. Você tem todos os dados macroeconômicos do Brasil, são espetaculares. Saiu do mapa da fome. Saiu do mapa da fome de novo, tal, mas não se debate sobre como seguir nesse caminho para acabar com a miséria e a pobreza nesse país e como desenvolvê-lo economicamente. A direita não pode disputar com o Lula esse caminho. Nunca pôde. Então, o que eu faço? Eu entrego uma nova bandeira. Isso faz com que o debate, então, já que eles têm muito mais presença no Congresso, os meios de comunicação apoiam esse tipo de ação, e uma decisão de um presidente dos Estados Unidos contra o Brasil desse jeito, obriga a opinião pública a começar a falar sobre segurança. E aí o governo brasileiro e as campanhas têm que colocar isso na sua agenda. E a gente vê isso também, não é só uma questão do governo federal, não é disputa apenas presidencial, mas disputas nos estados. O Nordeste vive uma crise de segurança muito grande, que é o lugar onde é a fortaleza do presidente Lula em termos eleitorais. E aí já alguns governadores começam a ficar ameaçados nas suas votações, porque essa narrativa se impõe sobre qualquer tipo de ação de diminuição de índices de violência nos estados. Um dos problemas, né, que a esquerda apontou para essa questão, né, de designar facções criminosas como terroristas é que isso abriria uma brecha para intervenções dos Estados Unidos, até uma invasão. Mas você vê na prática alguma chance disso acontecer? A Venezuela? Sim, mas o Brasil e Venezuela têm diferenças bem fundamentais, né? Sim. Em termos políticos tem, mas a justificativa, o caminho para invadir a Venezuela foi exatamente esse. A primeira coisa que os Estados Unidos fez foi declarar que existia um tal cartel do Sol, de los Soles, em espanhol, que era um cartel de los Soles, por quê? Porque os generais venezuelanos, eles não são generais de estrelas, eles têm sóis no seu uniforme. Então, para dizer que o governo da Venezuela era o grande cartel de tráfico de drogas aos Estados Unidos. Declararam esse grupo um grupo narcoterrorista, o que permitiu, porque aí a gente tem que ter o que acontece por trás disso. O governo dos Estados Unidos não pode invadir um país ou bombardear um país sem ter autorização do Congresso dos Estados Unidos. Porém, se a justificativa é o combate ao terrorismo, você já não precisa mais da autorização do Congresso. Então, como invadir a Venezuela sem autorização do Congresso? São terroristas. Bombardeiam e sequestram o presidente Maduro, e a gente sabe tudo o que aconteceu depois. A gente no Brasil, de alguma forma, e as esquerdas, setores da esquerda, a sociedade civil de maneira geral, acha que isso é meio teoria da conspiração. Assim como uma coisa meio de filme, de espião, e será que isso vai acontecer? Claro que é uma probabilidade disso acontecer. O Brasil detém tantos recursos naturais, é tanto dinheiro que nós temos, em termos de tudo que a gente possui no Brasil, de commodities, que para os Estados Unidos é fundamental fazer com que o Brasil se ajoelhe e atue conforme. Se for necessário, eles farão isso. Se for necessário, eles invadem, bombardeiam o Brasil. Eles vão ter uma ação hostil. Para a gente ter uma ideia real do que está acontecendo, eles
praticamente cercaram o Brasil. Eles assinaram um acordo com o Paraguai, com a Argentina, com o governo boliviano, tem 7 bases na Colômbia e invadiram a Venezuela. Ou seja, todos os países na nossa fronteira, neste momento, têm presença militar dos Estados Unidos, operativa, não só militar, mas também de inteligência. Então, com qual que é o objetivo de você cercar esse país? Porque também você gera uma pressão e o Brasil não tem capacidade militar, nem tem, o governo brasileiro nem tem isso no radar, de como se defender de um possível ataque dos Estados Unidos, porque a gente não há no planeta, apenas China e Rússia conseguiriam resistir a um ataque dos Estados Unidos. O resto, qualquer país do mundo é invadido com apenas um porta-aviões. E a situação do Brasil ela é muito mais crítica. O povo brasileiro, aqueles que acreditam na democracia e no Estado brasileiro, eles deveriam, de verdade, se preocupar com essa situação. Porque a gente deveria criar condições, não apenas políticas, diplomáticas, para tentar evitar isso, mas o Brasil deveria, sim, pensar em como fortalecer sua defesa militar. Isso é fundamental. É uma análise que a gente tem visto bastante, assim, de analistas progressistas de esquerda, que geralmente também a esquerda é contra, né, investimento militar. Não, enfim, tem uma questão de princípios até, né? Você vai investir em guerra... Enquanto a gente tem fome. Enfim, mas muitos analistas estão apontando para isso, né? Olha, a gente vai ter que... O Brasil produz energia nuclear. Nós somos o único país, fora que está abaixo da linha do Equador, no mundo, que desenvolveu sua tecnologia para enriquecimento de urânio. A gente enriquece urânio aqui em Sorocaba, a 100 quilômetros, na verdade, na cidade de Peró, a 100 quilômetros de São Paulo. A gente desenvolveu um navio nuclear. A gente tinha uma das mais importantes indústrias bélicas do mundo. A gente constrói helicóptero, avião, foguete, tanque. E o Brasil precisa, sim, ter as condições, um exército, umas forças armadas do tamanho do Brasil, com equipamento, com tecnologia, com inteligências também do tamanho do Brasil. Não pode ser que a gente seja a 8ª economia do planeta, o 5º maior país do mundo, e a gente tem um exército e umas forças armadas que pareçam muito mais de um país pequenininho. A gente precisa, isso claro, a esquerda que foi perseguida pela ditadura, que foi assassinada, foi desaparecida, sente estranheza, porém é fundamental, porque aí o problema desse exército, dessas forças armadas que tentaram dar um golpe de novo faz 3 anos, né? O problema é de doutrina sobre a formação deles e não enxergarem o inimigo, a esquerda como inimigo. Isso é uma outra coisa que a gente também deveria operar, porém, as nossas forças armadas elas deveriam ter essa capacidade operacional. Agora, as nossas forças armadas também são alinhadas aos Estados Unidos, muito mais alinhadas com projetos de desenvolvimento do próprio país. Sim. Isso é real. Mas a gente volta para uma sinuca de bico, só que isso tem que ser resolvido prontamente. Vamos voltar a falar do Flávio Bolsonaro, né? Tem um monitoramento da Ativa Web Data Lab, que ele vai monitorando as interações em redes sociais e demais ambientes digitais em relação a alguns temas, né? Então, quando teve a designação de CV e PCC como terroristas, 42,8% das interações no ambiente digital foram favoráveis e 38,6% contrárias. Então, estava um pouco de vantagem para as favoráveis, mas mais ou menos no mesmo patamar. Alguns dias depois, quando veio o anúncio, né, a ameaça de novas tarifas, a coisa muda completamente. Então, 78% das interações expressaram sentimentos negativos contra Trump e a família Bolsonaro, e até surgiu o apelido Tariflávio. Fantástico. Em termos estratégicos de campanha, então, esse foi uma bola fora enorme do Flávio Bolsonaro. Gigantesco. Na verdade, eu acho que isso pode ser pior para o Flávio do que a questão do Vorcaro. Por quê? Porque em São Paulo, no Sudoeste, há uma classe média alta, uma classe empresarial que ela vê com muito medo essa inestabilidade gerada, inclusive pelo próprio Donald Trump. O mercado financeiro, as grandes fortunas, os ricos desse país, como os ricos de todo o mundo, precisam de estabilidade. Eles precisam ter uma estabilidade jurídica e uma visão de futuro que traga calma a eles. No sentido de, eu vou investir meu dinheiro, eu vou ter o retorno que eu espero no meu planejamento. Agora, se você tem um presidente como Donald Trump, ou você tem um presidente como Flávio Bolsonaro, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Além deles não terem a capacidade, porque o Donald Trump não está entregando o que ele prometeu, há uma inflação muito elevada nos Estados Unidos, o preço da gasolina é muito alto, o que pode causar sérios problemas ao Donald Trump nessa eleição agora que ele vai ter o Congresso.
E isso também pode gerar ao Flávio Bolsonaro um distanciamento com esses setores econômicos que não se importam se vem um fascista, se vem um nazista, se vai ser assassino, se não é assassino. Se a economia, o mercado financeiro se sentir confortável e protegido por esse presidente, eles estão felizes. Só fazer um parênteses aqui, a Faria Lima já tinha abraçado a candidatura do Flávio, né? Só que agora, o fato de você gerar um tarifaço e você colocar o Brasil de volta na mira dos Estados Unidos, isso causa uma instabilidade para o país. E a questão do PIX também é fundamental para grande parte dos prestadores de serviços e também das grandes empresas que vendem produtos para o Brasil, para a população brasileira. Por quê? Porque o PIX se transformou num mecanismo que agiliza o processo de circulação de dinheiro no país. Ou seja, eu recebo dinheiro e mais rapidamente eu compro alguma coisa porque o sistema de pago é muito mais fácil. Eu não preciso ter um cartão aprovado com crédito. Não, eu recebi o dinheiro e eu pago imediatamente, seja uma casa ou uma sacola. Ou seja, é fácil. Isso ajuda a dinamizar a economia e os empresários brasileiros estão ganhando muito dinheiro com isso. Agora, qual que é por trás da agenda do Bolsonaro? Não está apenas ganhar a presidência da República, está a questão da liberdade do pai dele, que é uma pessoa condenada por diversos crimes contra o Estado brasileiro. Então, imagina um empresário bilionário olhando para o Flávio Bolsonaro e falar que o que você está fazendo vai prejudicar todos nós para defender o seu pai que já foi condenado, que é evidente, não há nem discussão a respeito do que ele fez, mas ele já foi condenado. E agora você está fazendo exatamente tudo que seu pai fez anteriormente para gerar um processo de desestabilização. A economia está crescendo. Não, praticamente não tem desemprego no país. Há um problema de emprego informal, né? Mas isso é uma outra coisa que a gente tem que debater um dia. Mas a situação melhora, o país tem uma projeção de crescimento. E agora você vem e coloca a gente no olho do furacão, sendo que a gente tinha conseguido sair, porque para o empresário brasileiro não é vantagem esse problema. Então, isso gera inestabilidade. E aí ele erra nesse sentido. Isso, para São Paulo, que é o grande ponto de concentração, o que é São Paulo para o presidente, o que é São Paulo para o bolsonarismo, é o que é o Nordeste para o presidente Lula. Então, você afeta principalmente São Paulo nesse sentido. E ele acaba perdendo um apoio fundamental que penetra na opinião pública nacional o seu pensamento, se é favorável ou não a um presidente como o Bolsonaro. Não, e mexeu com o PIX, né? Que eu acho que é uma das poucas unanimidades que existem mais no Brasil. Mais do que a seleção brasileira, que deixou de ser faz muito tempo. Não, e o PIX se transformou em referência no mundo. Por exemplo, a Colômbia adotou o PIX. Você tem vários países que importaram esse modelo do Brasil e estão implementando nos países o PIX, porque ele funciona perfeitamente, ele é gratuito para a população, ajuda a economia tremendamente e você dá uma garantia, uma espécie de bancarização para grandes setores da população que estão fora desse circuito, dessa moeda digital, né? Então, o PIX eu diria, a máxima instância, é uma unanimidade no país, menos para os bolsonaristas. Enfim. Mas, voltando um pouquinho na questão das tarifas, aí o Flávio Bolsonaro foi conversar com o Marco Rubio para pedir para tirar, né, essas tarifas. Então, tem aí também uma tentativa de ter o protagonismo, né, se fosse nessa isso, discussão. Se fosse real, a primeira coisa é que se fosse real, porque ele disse que ele conversou e pediu para o Trump não fazer isso, né? Com aquela foto. Tem muita mentira também. Exato. Né? Então, se você é um candidato presidencial, isso é básico para uma estratégia eleitoral. Você vai se encontrar com o homem mais poderoso do mundo, ou um dos homens mais poderosos do mundo, e você vai receber apoio dele. E você precisa demonstrar ao seu país que você está parar qualquer coisa para defender o seu país. Você teria anunciado publicamente, eu pedi ao presidente Donald Trump considerar que, apesar daquele governo corrupto do presidente Lula, não colocar o Brasil como um país que deva ser tarifado e que não... Você teria falado isso, obviamente você ganharia votos de um setor que, inclusive, está olhando mais para o presidente Lula justamente pela sua defesa da economia brasileira. Não, ele não falou nada. E quando se gera a crise, aí ele sai para falar, primeiro, que ele tinha dito ao Donald Trump, e segundo, que ele fez uma carta aberta para o Marco Rubio, e saiu o Eduardo Bolsonaro depois para atacar o PIX, falando que existe um sistema melhor, então que a gente tinha que olhar para o sistema dos Estados Unidos, que é pago, você tem que pagar para funcionar, ele é privado, ele não é do Estado, e você depende de bancos. Nesse caso, agora você tem o PIX não funciona desse jeito. E por isso que ele é reconhecido mundialmente como o melhor sistema nesse sentido. Então, o Flávio Bolsonaro não tinha declarado, então ele mentiu novamente. E esse é um problema que ele tem, inclusive com os seus aliados. Seus aliados não acreditam nele.
A sua equipe, inclusive sua equipe de campanha sofre muito, eu imagino que deve ser assessorar o Flávio Bolsonaro e falar, você não sabe o que você vai fazer. Porque uma das coisas muito importantes quando você vai começar uma campanha assessorando alguém, é você falar, viu, me conta, é que nem ou um advogado, um médico ou um teu psicólogo, me conta tudo. Preciso saber tudo. Para quê? Para desenvolver e criar as estratégias e preparar qualquer tipo de crise, caso esses problemas, esses esqueletos que você tem aí guardado no armário, eles saiam. Por quê? Porque eu preciso, porque senão isso vai impactar na nossa votação. Ok? Ok. E não, porque cada dia ele sai com uma coisa diferente e depois, não tem, nem conheço o cara. E depois você fala, não, pode ser que saia também um vídeo. Então, a mesma coisa, então é Tanto muito que difícil. o primeiro marqueteiro já deixou o amigo barco, dele, né? claro, parece que tinha grandes vínculos, inclusive com o próprio Vorcário, né? Foi o caminho para pedir esse dinheiro. O que é bizarro, né? Porque você tem uma direita que tentou destruir o sistema de fomento à cultura desse país. Acabou com o Ministério da Cultura. E eles utilizam uma produção de um filme, uma autobiografia do próprio pai, para não só produzir uma peça de comunicação política, porque no fim desse filme era esse, mas para você roubar dinheiro e você comprar sua mansão e manter seu irmão nos Estados Unidos. É incrível. Então, a gente tem que ver, porque... E aí eu quero voltar ao tema, se você me permitir estender um pouquinho mais, Claro. a questão dessa vontade dos Estados Unidos de combater o crime organizado no Brasil, declarando... Mas pera lá, e todas as pessoas denunciadas de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso da refineria do Rio de Janeiro e tudo, mas esse pessoal mora nos Estados Unidos tranquilamente. Então, por que... E eles têm... Se foram condenados, tem gente que tem mandato de prisão, por que eles não são deportados para o Brasil de volta? Por quê? Porque eles têm fortunas também dentro dos Estados Unidos. Então, existe uma fragilidade nesse argumento que a gente não pode pisar nessa armadilha, nesse argumento de acusar e falar, não, a gente quer combater o crime organizado, mas os sócios desse crime organizado, os grandes lavadores de dinheiro, moram nos Estados Unidos. Como assim? Então, não faz sentido essa atuação do Donald Trump. E como que você avalia a postura do presidente Lula frente aí a toda essa bagunça que o Flávio Bolsonaro está causando? O Lula, ele é um exemplo no mundo em termos de diplomacia. Um homem que inventou o BRICS, é uma pessoa que se transforma, eu diria que é o mais importante estadista do século XXI no mundo. Faz um trabalho incrível, porque qualquer presidente que era a característica dos presidentes de esquerda teria rompido as relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos economicamente precisa mais do Brasil, porque eles vendem mais para nós do que nós vendemos para ele. Se a gente deixar de vender os nossos produtos para os Estados Unidos, quem tem problemas são os Estados Unidos, porque grande parte da frota dos aviões são da Embraer. Então, se a gente não vender as peças, aqueles aviões paralisam o sistema aéreo dos Estados Unidos, porque eles dependem das peças produzidas no Brasil, porque os aviões são brasileiros. Então, quem depende mais é o Brasil e os Estados Unidos do Brasil. Apesar disso, o presidente Lula nunca rompeu a relação, ele sempre exigiu um trato com respeito e ele pode subir o tom em termos de palanque, em termos de entrevistas. Porém, você tem uma mobilização de toda a nossa diplomacia em todos os canais possíveis, na área de comércio, na área de indústria, na área de relações internacionais, na OMC, onde for, para tentar trazer os Estados Unidos para a mesa, para chegar num acordo mínimo e poder avançar. Isso é uma característica do Lula desde que ele era presidente dos sindicatos metalúrgicos no ABC. A gente sabe, na Constituinte, ou seja, o presidente Lula nunca teve problema de sentar com o adversário e chegar num acordo. Isso é incrível. Qualquer presidente de esquerda latino-americano já teria rachado provavelmente as relações com os Estados Unidos, isso teria sido mais caótico. Então eu acho que ele está fazendo um grande trabalho e, aliás, eu acho que o melhor defensor do voto ao presidente Lula é o Donald Trump. O que o Donald Trump está fazendo só ajuda o presidente Lula, só ajuda o governo brasileiro nesse momento, porque ele traz de volta a essa atuação de defesa da soberania brasileira, da proteção da nossa economia, da questão do PIX. Você traz setores que estariam um pouco mais distantes ou que teriam dúvidas sobre eu voto ou não pelo Lula. Pode ser que eu não gosto do Lula, pode ser que eu não goste do PT, pode ser que eu não goste do governo brasileiro, mas essa atitude de defesa e de trabalho no sentido de proteger a nossa economia, eu considero. Eu falo que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso.
Então, quando você vê o presidente atuando para proteger esse bolso, as pessoas tendem a ficar mais perto dele. Então você acha que essa defesa da soberania pode ser o grande trunfo do Sem Lula dúvida, nessa campanha? Quanto mais agressivo for o Donald Trump, com ou sem Flávio Bolsonaro, ao Brasil, isso mais vai ajudar o presidente Lula nessas eleições. O que a gente tem que, assim, em termos eleitorais, em termos geopolíticos, diplomáticos, de defesa do país, de invasão, de tudo que você quiser, não é bom. Não é bom estar na mira de um gigante, de um elefante, a gente é uma formiga perto dos Estados Unidos. Isso ele te atropela. Mas, neste momento, nessa conjuntura eleitoral, isso é muito favorável ao presidente Lula. E esse discurso nacionalista, ele tem um peso na sociedade brasileira? Olha, eu já morei em muitos países, eu já trabalhei em muitos países do continente, na América Latina, na Europa, tudo, mas eu não sinto brasileiro nacionalista. O brasileiro não é um país, não é uma cidadania que defende o país como você vê no México, na Argentina, como você vê na Colômbia, no Equador, ou seja, você tem no Chile, um amor pelo teu país de uma maneira quase que gera uma unanimidade. Inclusive, na Colômbia gerou uma briga muito grande porque o candidato da direita começou a usar a camiseta da seleção colombiana. E a população também saiu a reclamar. Falou, pô, alguns votantes dele, inclusive, como que vocês... Ou seja, a camiseta da seleção colombiana é um símbolo nacional, é quase que a bandeira, não deveria ser apropriada por alguém. No Brasil, Nossa, é bem diferente do Brasil, né? Apesar de que eles se apropriaram e a esquerda perdeu essa disputa. Mas o brasileiro não é um defensor incondicional do seu país. A gente tem, infelizmente, se não me engano foi o Fernando Henrique que falou esse espírito de vira-lata nosso, a gente olha para o nosso país, que ele é gigantesco, ele é maravilhoso, ele é riquíssimo, e a principal riqueza do nosso país é o nosso povo, não é a nossa biodiversidade. E a gente olha para o nosso país, para a nossa cultura, para a nossa história como uma coisa pequenininha, frente a outros países. Que não e não dá para comparar uma cultura maior ou melhor do que a nossa, isso não é isso. Mas o nosso amor, o nosso afeto pelo nosso país, ele é distinto, muito distinto do que são de outros países. Eu acho que isso tem a ver com o processo histórico da nossa independência e mais algumas outras coisas, mas não é tão patriota assim como você imagina. E o que mais o Trump pode fazer para tentar, pelo menos, desestabilizar o país nesse cenário eleitoral? Sem dúvida alguma, ele pode gerar um problema econômico ao país, nesse momento, ou gerar, não um problema econômico, gerar uma inestabilidade. A economia existe muito do fator psicológico, né? Se você tem... O que o mercado faz? Não, se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, as empresas, há uma desaceleração do investimento. Não, para tudo... deixa eu ver se o Lula vai ganhar, se não vai ganhar, se o Brasil vai ser invadido, se vai ter tarifaço. Você tem um processo de frear um pouco a economia. E também as pessoas tendem a consumir menos, todo mundo fica assustado, não é só o empresário. Isso é ruim para o governo brasileiro, muito ruim. Então você pode ter uma geração de um fato comunicacional, político, em matéria econômica, em matéria de comércio, que possa gerar essa inestabilidade. Primeiro é isso. Segundo, você pode começar a ter operações como foi o caso que tem no Caribe e no Pacífico, de afundarem lanchas, barcos, com a justificativa de que essas lanchas de pescadores estão levando drogas. Não há nenhuma prova, não há nenhuma condena, e a justiça de nenhum país ordenou você enviar um míssil contra uma lancha, né? A maioria das pessoas assassinadas são pescadores, não eram narcotraficantes. É comprovado. Então você pode ter ações militares nos Estados Unidos, muito perto da nossa fronteira, isso também pode gerar uma inestabilidade dentro do nosso país. Por último, e eu acho que é o mais silencioso, mas o mais perigoso, como vão operar as redes sociais, as big techs no nosso país. Porque é muito difícil você controlar isso. Nem o TSE, nenhuma campanha tem a capacidade total de monitorar, não é só o vídeo que eu vejo que tem 1 milhão de likes, não é isso. Mas é de como se espalha esse conteúdo, essa comunicação, como se auditam esses dados. A gente não tem como auditar e a gente não tem como oferir se existe ou não um processo de instância política tomando uma decisão favorável a um candidato. A gente não consegue afirmar isso tecnicamente, pior ainda impedir que isso ocorra. É tudo muito opaco, né? É tudo muito opaco. E eu acho que esse é o principal fator de desestabilização do nosso país no momento eleitoral.
Amaury, para a gente encerrar, supondo que apesar de tudo isso, Lula vença, vá para um quarto mandato, também é um pouco inocente a gente pensar que, bom, ganhou, então o Trump vai deixar o Brasil em paz, né? Jamais, vai ser pior. Vai ser pior, porque o Donald Trump, ele tem, e ele já declarou isso, e ele vem operando isso, a militarizar a América Latina. Você tem uma presença dos Estados Unidos, como eu te disse, de assinatura de 17 acordos no nosso continente que permitem a operação de militares dos Estados Unidos na América Latina. Isso não ocorria mais. Agora você volta a isso. Você tem uma tendência de tentar desestabilizar a relação do Brasil com a China, da América Latina com a China, porque a América Latina não depende mais dos Estados Unidos, depende da China, tanto como mercado que receba os nossos produtos, mas também a gente importa mais deles. Então, se o Donald Trump não consegue ter o Brasil alinhado às suas políticas, a tendência é ele ser um pouco mais feroz contra o país, e contra o presidente Lula e contra o povo brasileiro, sem dúvida alguma. Então, podemos esperar mais tarifas? Tenhamos certeza de que isso vai acontecer. A gente tem que trabalhar como povo, como nação. Não é para defender, não é por uma questão de defender um governo, um partido, o presidente. Não, é para defender o Brasil como nação. Eles estão dispostos a qualquer coisa para que o Brasil se alinhe a eles. Então a gente tem que entender que isso vai acontecer. Olha o que aconteceu na Venezuela. Olha o que acontece contra diversos outros países, por exemplo, quando eles fazem contra a China. Imagina o que não vão fazer contra a gente. Então a gente tem que estar preparado para isso, independente de que lado político a gente enxerga as coisas. Só mais uma coisinha, eu falei que ia encerrar, mas tem uma última pergunta. E se o Flávio Bolsonaro ganhar, a gente vai ter um governo totalmente subalterno nos Estados Unidos? Absolutamente subalterno. Será um tapete dos Estados Unidos para que eles venham, limpem os pés em cima da gente e façam o que eles quiserem. Olha como o Bolsonaro, em 4 anos, quase que ele vende a Petrobras inteira. Ele destruiu o nosso sistema, ele vendeu a distribuidora, tentou vender todas as empresas públicas restantes do país, tentou privatizar a Caixa Econômica, ou seja, eles vêm com o processo de comer o resto que existe de Estado no nosso país, eles vêm com o processo de impedir o desenvolvimento econômico, industrial do nosso país. Por quê? Porque para os Estados Unidos só interessa que o Brasil seja um país muito pobre para comprar mais barato toda a nossa riqueza natural. É isso que os Estados Unidos precisam do Brasil. O Brasil não pode competir em fabricação de um parafuso contra os Estados Unidos. Então, a função da família Bolsonaro é transformar o Brasil nisso, num país miserável que não tem a capacidade de competir com os Estados Unidos e que seja um lugar muito barato para eles tirarem da gente os nossos minerais raros, também tirar a nossa água, tirar a nossa biodiversidade, tirar o nosso petróleo, o nosso minério de ferro, o nosso ouro, tudo. É isso que eles querem. Então, a gente tem que se preparar para isso. Fazendão e data center. Isso. Obrigado, Maurício. Exatamente. Que é isso. Obrigado a você. Para mim, uma honra estar aqui. Espero que tenham gostado do nosso papo. Obrigada. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.